Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje a gente vai falar. Tudo bom, mano? Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, né? Os detalhes por trás da independência do Brasil, os conflitos, as rebeliões, né? Também os detalhes sobre a formação do Império. Se você está caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um estudo do livro História Concisa do Brasil. Tem uma playlist aqui no canal com o livro todo destrinchado por capítulos e por partes. Se você tiver interesse, dá uma olhada. Esse livro ele é fundamental para a gente entender as minúcias da história do Brasil, o que a gente não aprende na escola, né? Para poder aprofundar os nossos conhecimentos. A dinâmica aqui é muito simples. O conteúdo que está na tela para vocês está aqui na minha tela também. E eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês de forma dinâmica. Beleza? Apresentações feitas, pessoal. Vamos começar aqui o trabalho. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte, né? tô um pouco ceguinho, mas vamos lá, pessoal. Depois que o Brasil ele declarou independência, tudo se resolveu relativamente rápido. As tropas portuguesas que ainda estavam na região da Cisplatina, elas foram embora em novembro de 1823 e os brasileiros eles venceram os portugueses na Bahia. Isso acabou ajudando a mostrar que a independência era uma parada de verdade, né? Não era só um blá blá blá. Lá fora, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer o Brasil como um país independente em maio de 1824. Já a Inglaterra ela ficou enrolando um pouco porque ela queria pressionar o Brasil para acabar com o quê, gente? Com o tráfico de escravos. Eles tinham muito interesse em manter o comércio e a paz. Só que eles também queriam impor as condições deles aqui no Brasil. Finalmente, em agosto de 1825, Portugal aceitou oficialmente a separação, só que assim, não foi de graça. O Brasil teve que pagar, gente, uma indenização de 2 milhões de libras e prometer que não iria tentar anexar outras colônias portuguesas. Inclusive, para poder pagar essa conta, o Brasil, informação muito legal, eles fizeram o seu primeiro empréstimo internacional. A independência, sim, se consolidou rápido, né? Só que envolveu guerra, pressão internacional e uma considerável quantia de grana. Quando a gente compara o Brasil com os países da América Espanhola, muita gente destaca que aqui a independência ela foi mais rápida, né? E manteve o país unido. Só que assim, nem tudo foi tão harmonioso não, galera. Teve sim conflitos internos. A independência ela não foi um fruto de um grande acordo nacional. Mesmo assim, a mudança aconteceu sem grandes rupturas. Isso é um fato. No geral, quase tudo continuou funcionando aqui no Brasil como era antes. Sociedade, economia, né? Até a política mudou um pouquinho, mas não mudou tanta coisa assim, não. O Brasil continuou como monarquia, as elites seguiram mandando. Isso aconteceu porque a vida da família real portuguesa para o Rio, a abertura dos portos e também o comércio forte, né? De açúcar, café, também o tráfico de escravos, esse conjunto fortaleceu regiões como Rio, São Paulo e Minas, que foram as regiões que assim mandaram no país pelos próximos tempos, né? Enquanto isso, movimentos mais radicais pela independência, né, até por mudanças sociais, eles ficaram concentrados em áreas mais específicas, principalmente no Nordeste, né? No resto do país, a transição ela foi mais tranquila, né? Foi mais controlada pelas elites. Entre 1822 e 1840, o Brasil passou por um período assim com muita briga sobre como o Estado deveria funcionar. Nem mesmo, gente, as figurões assim importantes, eles concordavam entre eles mesmos, né? O primeiro grande conflito foi sobre a Constituição. A Assembleia Constituinte queria limitar o poder do Dom Pedro I, enquanto o imperador ele queria ter mais controle. A disputa ela ficou tão séria, gente, que o Dom Pedro I, tá? Ele simplesmente dissolveu a Constituinte, né, em 1823 e impôs uma Constituição pronta no ano seguinte. Em 25 de março de 1824. Se vocês quiserem guardar as datas, eu estou falando todas possíveis aqui. Essa Constituição ela criou um sistema de monarquia constitucional, gente. Dividiu os poderes e garantiu alguns direitos, pelo menos no papel. Essa parte aí a gente viu muito na escola. Na prática, muita coisa não funcionava porque o país era extremamente desigual, gente.
a escravidão continuava forte, firme pra caramba, né? Era a base comercial do país. Os grandes fazendeiros, eles tinham, assim, muito poder. E mesmo com isso, essa Constituição, né, mesmo com as mudanças ao longo do tempo, ela foi a base política do Império até acabar. Guarda bem essa informação. A Constituição foi a base política do Império até acabar. E essa Constituição permitia continuar com o sistema de escravidão e os grandes proprietários de terra com bastante poder, por mais que a autoridade máxima fosse o imperador. No começo do Império, o sistema político brasileiro ele era bem fechado, né? Não era democrático, nem um pouco. O voto era indireto e censitário, ou seja, só podia participar quem tivesse uma certa renda. E isso já deixava de fora, gente, quase todo mundo. Pobres, libertos, as mulheres, né? Praticamente a maior parte da população estava de fora das votações, das decisões políticas. As eleições aconteceram em duas etapas. Primeiro, teve os votantes, que eram homens com uma renda mínima para isso. Eles escolhiam o chamado corpo eleitoral, que era formado por gente ainda mais rica. Esse grupo que realmente elegia os deputados. Só a elite escolhia quem mandava no país. A Constituição de 1824 dividiu o Brasil em províncias, cada uma governada por um presidente nomeado diretamente pelo imperador, né? Nada de autonomia local de verdade. Ela também falava de direitos individuais, só que na prática esses direitos eram bem limitados, né? Além disso, ela criou duas instituições importantes que deixavam o imperador com muito poder, gente. Primeiro, o Conselho de Estado, que assessorava Dom Pedro I, e a segunda, o poder moderador. Esse eu tenho certeza que vocês viram na escola bastante, né? Esse poder moderador ele permitia que o imperador ele intervisse em quase tudo. Separei alguns exemplos aqui, nomear senadores, intervir no legislativo, agir com a autoridade máxima dentro do sistema, né? No final das contas, o sistema ele parecia constitucional, só que o imperador continuava mandando basicamente em tudo. A forma centralizada e autoritária como o Dom Pedro I governava, ela acabou criando assim muito descontentamento, gente, principalmente onde rolavam as revoltas, ou seja, no Nordeste. Em Pernambuco, gente, isso foi bem mais forte. Porque assim, desde 1817 já existiam ideias republicanas, né, federalistas, e um sentimento forte contra os portugueses rolando por lá. Em julho de 1824, esse clima aí ele explodiu na Confederação do Equador, né, que foi um movimento que queria criar uma república federativa do Nordeste. Os líderes foram Manuel de Carvalho e o famoso Frei Caneca, né? Esses nomes eu acho importante anotar, né? Inclusive o Frei Caneca virou uma das principais vozes, né, desse movimento. Só que o Império reagiu rápido pra caramba, enviou tropas, derrotou o Levante, né, em poucos meses, reprimiu tudo com muita dureza, como basicamente tudo que rolava aqui. O Frei Caneca ele acabou sendo executado. Isso foi uma parada que marcou bastante esse episódio. Tanto a Confederação do Equador como todas as revoltas que rolaram no Brasil, né, no maior nível, porque foram muitas, é muito importante dar uma olhada mais a fundo, gente. Basicamente, boa parte das questões de concurso sobre a história do Brasil gira em cima dessas revoltas. Continuando. Confederação do Equador, gente, não foi um caso isolado, não, tá? Ela faz parte de uma sequência de revoltas que agitaram o Nordeste entre 1817 ali e 1848. O conflito, ele lá no fundo estava mostrando um choque. De um lado, o governo central ele queria manter tudo bem controlado, e do outro, né, as regiões como Pernambuco, né, que foi um bom exemplo, eles queriam mais autonomia, né? Até mesmo projetos políticos diferentes, como citado a República. A década de 1820 ela foi cheia de crises, né, tanto dentro quanto fora do Brasil. A maior delas foi a guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, gente, a atual Argentina, que rolou entre 1825 e 1828. Essa briga foi pela região da Banda Oriental, que hoje é o Uruguai. O Brasil acabou perdendo militarmente
A Inglaterra entrou para poder mediar a situação e no fim das contas surgiu um novo país que foi o Uruguai. Essa guerra deixou o Brasil assim ainda mais quebrado, né? O país já vinha sofrendo com a queda do preço das exportações, dificuldade de arrecadar dinheiro, né? E problemas bastante sérios no Banco do Brasil, que acabou fechando, gente, em 1829. Para tentar resolver isso, o governo ele começou a emitir mais dinheiro, né? Isso, consequentemente, desvalorizou a moeda e encareceu o custo de vida no modo geral, né? Fora isso, também cresciam as tensões entre os portugueses e os brasileiros. A elite estava dividida em dois grupos. Tinha os liberais, que queriam limitar o poder do imperador, e os absolutistas, que defendiam o governo, né, mais centralizado. A população urbana também ficou cada vez mais irritada com os portugueses, né? Esse sentimento piorou quando surgiu a possibilidade do Dom Pedro I virar o rei de Portugal, gente, depois da morte do Dom João VI, em 1826. Isso alimentou o medo de que o Brasil fosse colocado em segundo plano, né? Pô, vamos lá, crise econômica, derrota militar, briga política, tensão entre brasileiros e portugueses, né? Tudo isso abalou pra caramba o Império na década de 1820. O desgaste do Dom Pedro I ele ficou ainda maior quando o exército, né, que deveria apoiar o imperador, começou a se virar contra ele, né? A base das tropas era formada por homens pobres das cidades, muitos deles eram mulatos, que viviam assim, em péssimas condições. Eles recebiam atrasados, sofriam sanções disciplinares bastante duras, né? Tinha uma vida complicada dentro até do próprio exército. Enquanto isso, os oficiais de alto escalão, eles também estavam insatisfeitos, né? Principalmente por causa das derrotas militares e também pela presença de muitos oficiais portugueses mandando no exército brasileiro, né? O que era considerado uma mancada. Em 1831, a situação chegou num ponto insustentável. Ela explodiu. No Rio, aqui no Rio, eu sou do Rio, rolaram assim conflitos entre brasileiros e portugueses e vários líderes militares importantes, né? Tem os exemplos aqui dos irmãos Lima e Silva. Eles passaram para o lado da oposição. Sem o apoio popular, né, político e agora até sem apoio militar, o Dom Pedro I acabou sem saída, cara. Aí no dia 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono, né, deixou o poder na mão do filho dele, Dom Pedro II, que tinha na época só 5 anos de idade. Isso acabou abrindo caminho para o período, gente, período das regências, período regencial aqui no Brasil, que foi quando o Brasil ficou sem um imperador adulto, né? E mergulhou-se em várias revoltas e disputas políticas. Esse período, cara, é muito importante estudar mais a fundo. Mais pra frente eu vou trazer uns vídeos com mais informações, né? Assim como esse, né? As informações que ficam mais ocultas desse período. Prosseguindo. Depois da abdicação do Dom Pedro I, começou o período regencial, né? Acabei de comentar, entre 1831 até 1840. Foi um dos períodos mais bagunçados da nossa história, gente. Como o novo imperador, Pedro II, ele era uma criança, o país ficou nas mãos dos regentes, né? Isso acabou abrindo espaço para muita disputa política, gente. O grande debate da época era o seguinte: centralizar o poder no Rio ou dar mais autonomia para as províncias, né? Fora isso, discutir-se o papel do exército, né? Como modernizar as instituições para deixar elas mais liberais, né? Algumas reformas importantes foram feitas. Separei aqui dois para vocês, dois exemplos, né? Primeiro, o Código de Processo Criminal de 1832, que ele deu mais poder aos juízes de paz locais, criou o júri e estabeleceu o habeas corpus. Também teve o Ato Institucional de 1834, que aumentou assim bastante a autonomia das províncias e limitou o poder moderador, né? Também acabou com o Conselho de Estado. Nessa época, gente, também surgiu a Guarda Nacional, em 1831, que era formada por cidadãos proprietários, gente da elite. E ela acabou tirando ainda mais poder do exército, que já estava enfraquecido, né, mal estruturado desde o primeiro reinado. Politicamente, tinham 3 grandes grupos de destaque. Os liberais moderados, que eram assim os que mais bandavam, eles queriam reformas, né, mas sem exageros. Tinha os liberais exaltados, que defendiam a autonomia quase que federalista, né, até a República. E os absolutistas, né, os caramurus. Informação importante, bom guardar. Que eles queriam o retorno do Dom Pedro I,
Mas esse movimento assim perdeu força quando o próprio Dom Pedro morreu em 1834. Esse período regencial, gente, ele foi agitado pra caramba. Como eu já comentei antes, foi cheio de disputa política, reforma, né? Teve muita briga entre o que os grupos queriam, né? Cada um queria puxar sardinha pro seu lado, né? Decidir o futuro do Brasil. Não teve coesão, tudo acabou em bagunça. Durante a regência, o Brasil ele virou basicamente um caldeirão de revoltas, né? As tensões políticas e sociais estavam tão fortes que praticamente cada região explodiu do seu próprio jeito, né? De acordo com o quê? Com as suas realidades locais, gente. Nas cidades grandes, principalmente no Rio, rolaram vários levantes entre 1831 e 32, né? Esses conflitos, eles envolveram soldados, populares que eu digo pessoas civis, e também muita insatisfação com o governo. No campo surgiram movimentos com forte caráter social e também religioso. Um exemplo legal foi a Guerra dos Cabanos, né, em Pernambuco, em 1832 e 35. Ela envolveu pequenos donos de terra, trabalhadores rurais, escravos, também indígenas, né? O grupo defendia a fé católica e queria o retorno do Dom Pedro I ao trono. Depois de 1834, gente, vieram ainda mais revoltas importantes, né? Cada uma com suas próprias causas. Guarda e estudem melhor sobre elas. Primeiro, a cabanagem no Pará, 1835 a 1840, né? Que foi uma das mais violentas. Envolveu indígenas, ribeirinhos, né? E também pessoas pobres, né? Cidadãos pobres, né? Que eles buscavam melhorias sociais e uma maior autonomia. Teve a Sabinada na Bahia de 1837 a 38, que queria criar um governo provisório baiano, né? Até o Dom Pedro II atingir a maioridade. A Balaiada no Maranhão, entre 1838 e 40, que foi uma revolta popular com os vaqueiros, né? Escravos, também sertanejos contra as elites locais. E a Farroupilha no Rio Grande do Sul, entre 1836 a 1845, né, que foi um movimento assim, com um fortíssimo caráter regional, liderado pelos estancieiros e chegou a formar inclusive a República Rio-Grandense, né, que durou quase uma década, gente. Essas revoltas aí são uma das provas, né, que nessa época o Brasil assim estava longe de ser um país unido, longe de ser um país estável. A unidade territorial e política do Império era muito frágil, gente. Ela precisava ser efetivamente construída a um nível nacional. E muitas vezes, né, isso aí foi feito à base do conflito, à base da porrada. Quando a regência resolveu dar mais autonomia para as províncias, a ideia era agradar as elites locais. Mas o efeito foi contrário. Isso acabou assim aumentando a disputa entre as próprias elites, que agora elas queriam controlar o poder, né, nas suas regiões. Sem o imperador adulto no trono, gente, o governo central ele ficou fraquíssimo. Qualquer decisão, como por exemplo nomear os presidentes de província, que eram decisões importantes, virava motivo de briga. Tudo era motivo de briga, tudo era motivo de porrada. Dentre esse clima tenso, surgiu a cabanagem no Pará. Falei dela, né? O Pará era uma região assim, muito pobre, com pouca estrutura, né? Poucos grandes proprietários. E a rebelião começou como um conflito entre os grupos da elite. Só que rapidamente ela ganhou força popular. Envolveu indígenas, envolveu os ribeirinhos, né? Os escravos, os trabalhadores pobres. Comentei ainda há pouco. O movimento, gente, ele ficou tão forte que os cabanos eles tomaram Belém, tá? E colocaram no poder um líder popular, né? O Eduardo Angelim. Vão anotar o nome desse cara aí, né? Deem uma olhada nele depois um pouco mais a fundo. Eles chegaram, gente, até proclamar a independência do Pará. Né? Tamanho que foi a ousadia dos caras, né? Só que o movimento, assim, ele tinha pouca organização. Acabou enfrentando uma repressão pesadíssima do governo imperial. E o resultado, bom, sabemos, foi trágico, né? A cabanagem terminou derrotada, gente, e os padrões da época assustem-se. Deixou cerca de 30 mil mortos. Foi um episódio, assim, um dos episódios mais sangrentos da história do Brasil. Foi muito violento. Vou falar um pouquinho agora sobre a Sabinada, pessoal. Como eu comentei antes, ela rolou de 1837 a 38, foi um ano, né, na Bahia. Foi uma revolta que foi liderada pelos setores da classe média urbana, né, ou seja, comerciantes,
jornalistas, funcionários públicos, né, e também os profissionais liberais. Essa galera defendia ideias federalistas e também republicanas. Eles queriam que a Bahia tivesse mais autonomia e que o Brasil se tornasse uma república provisória até o Dom Pedro II ficar adulto. Um dos líderes, né, o Sabino Barroso, ele defendia uma proposta assim, um pouco contraditória, galera. Ele queria libertar apenas os escravos nascidos no Brasil que lutassem pelo movimento, né? Mantendo os demais escravizados. Ou seja, era uma revolta liberal, entre aspas. Né? Liberal, mas só até certo ponto, só até o ponto de interesse. Sabe nada, ela ficou basicamente restrita a Salvador. O governo imperial cercou a cidade depois de meses, né, de pressão militar. O governo foi derrotado com cerca de 1.800 mortos. A balaiada no Maranhão, 1838 a 1840, 2 anos aí de briga. A balaiada começou como uma briga entre os grupos políticos locais, mas rapidamente virou assim, uma revolta de caráter popular. Né? Participaram pequenos produtores, sertanejos, também artesãos, né? E um enorme número de escravos liderados pelo famoso Cosme. Esse cara aí era brabo, mano. Dá uma olhada nele que vale a pena, né? Ele comandava assim uma espécie de, entre aspas, muitas aspas, tá? Exército negro. Os rebeldes, eles chegaram a conquistar a importante na época cidade de Caxias, né? Isso mostrou que o movimento tinha uma efetiva força. Só que com o tempo surgiram brigas internas, gente, e falta de organização. O governo imperial, então, enviou um comandante experiente, né, Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde ficaria conhecido como Duque de Caxias. Aqui no Rio esse nome é muito popular. E o Duque de Caxias, né, fez uma campanha assim, militar forte pra caramba e conseguiu desmontar a revolta. Consequências da derrota, o Cosme foi enforcado. Muitos revoltados receberam anistia, né, mas com uma condição bastante cruel. Os participantes negros, eles voltariam à escravidão. Guerra dos Farrapos, né, ou a Farroupilha, de 1835 a 1845, 10 anos no extremo sul do Brasil. Foi uma das revoltas mais longas e organizadas do período regencial, gente. Ela foi liderada pelos estancieiros, né, que eram os donos de fazenda de gado do Rio Grande do Sul, que eles estavam irritados, né, com altos impostos, as políticas alfandegárias que atrapalhavam bastante o comércio local e também as restrições ao comércio de gado com o Uruguai. Esses grupos, eles tinham assim, bastante poder econômico e militar na região, né, e isso deu bastante força a essa rebelião. Teve lideranças como o Bento Gonçalves, o Giuseppe Garibaldi, né, o mesmo que depois lutou na unificação da Itália, e o Davi Canabarro, né, são 3 nomes muito importantes que lhe ajudaram a organizar a guerra. Em 1838, os rebeldes eles até proclamaram a sua própria nação, por assim dizer, né, a República de Piratini. E a revolta ela também se expandiu para Santa Catarina, onde criaram outra república, a República Juliana, gente. Durante o conflito, o governo imperial ele tentou 2 estratégias, né? Combater militarmente os rebeldes, mas eles também fizeram concessões. Taxação da carne importada em 1840, né? Que foi uma demanda antiga, né? Que os gaúchos enfrentavam já. Pacificação ela só veio em 1845. E o acordo final ele foi assim considerado relativamente generoso, tá? Os farroupilhas eles receberam anistia, os seus oficiais eles foram incorporados ao exército, né? O que ajudou a encerrar as guerras sem grandes perseguições. Tudo isso acontecia enquanto se formavam 2 grandes partidos políticos do Império, galera. É importante anotar isso aí. Os liberais, que eram mais ligados à descentralização e às reformas, e os conservadores, né? Que eram defensores do governo mais centralizado. Depois da renúncia do regente Feijó, os conservadores ganharam bastante força, né? Com a interpretação do ato adicional de 1840, deem uma olhada, né? Eles tomaram medidas que reduziram assim parte da autonomia das províncias, né? E isso reforçou de vez a centralização do Estado. Justamente o que muitas revoltas das regências estavam tentando contestar, pessoal. Inclusive, eu sempre, quando eu falo de Revolução Farroupilha, eu sempre recomendo uma série que passou na TV Globo, muito interessante, que foi A Casa das 7 Mulheres, cara. É muito legal e tem ótimas referências, né? Se você gosta, né? É bom dar uma olhada, né? Ainda tem o Thiago Lacerda como Garibaldi, que o maluco
destruiu. Meu sonho quando era moleque era ser o Garibaldi, o do Thiago Lacerda. E assim, galera, eu fecho com vocês mais uma parte do História Concisa do Brasil. Espero que vocês estejam gostando. Passa aí o conteúdo para quem está estudando, passa para frente, que é muito importante. Se vocês tiverem algum ponto de vista diferente, né, do que o livro apresenta, joga aí que eu faço uma leitura pra gente fazer um estudo comparado. É legal. Deixa aquele joinha. E é isso aí. Tamo junto. Vamos pra frente. E tosse de final. Bora estudar. Valeu.